3h19, conosco mais uma vez, Edgar Miguel. Ô Edgar, saudade de você, tá tudo bem, querido? Saudade também, olha todos aí da bancada, está tudo bem e eu espero que com vocês também. Também. Aqui não dá nem tempo de perceber se não tá bem, né? Tá uma pilha, tá uma correria danada que a gente, aliás, do jeito que a gente gosta, inclusive. Edgar, bom tê-lo aqui, Éden Duarte já tá pronto para disparar a primeira provocação de hoje, manda ver, Éden. Pois é, uma frase de pensador do Fernando Teixeira de Andrade que é o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E eu vou explicar agora por qual motivo eu usei essa frase. Por causa de você, Pitoli. Aquela mudança que você vem fazendo com relação da minha saúde, saindo da zona de conforto, deixando de lado aquilo que era, de certa forma, confortável e buscando um outro lugar para não ficar à margem de nós mesmos. Gostei dessa frase, achei interessante, uma boa provocação para o Edgar, sair da zona de conforto. Edgar, eu vou te falar a verdade, eu nem contei o último resultado que eu tenho, porque até eu não acreditei no resultado que eu tive. Edgar, eu me propus a fazer a criar uma nova vida para mim do ponto de vista da saúde, e ontem eu pesei novamente. Em 6 semanas, de maneira absolutamente saudável, perdi 8 quilos e 100 gramas. Fantástico. Mas eu vou te dizer um negócio, eu sou extremamente disciplinado e determinado. E até perigoso colocar meta, porque eu viro um insano para cumpri-la, sabe? E tem dado certo. E realmente, Éden, é um novo momento, sair da minha zona de conforto. Aliás, era uma zona de desconforto, porque eu estava absolutamente infeliz com o que eu via no espelho e com os exames que eu tinha nas minhas mãos. E eu precisava mudar. E mudei, Edgar. Meus parabéns, Pitoli. Obrigado. Eu acho ótimo o Éden ter trazido eu agradeço o Éden também. Essa questão para a gente, porque eu acho muito significativo quando a gente se propõe a sair da nossa zona de conforto, principalmente quando quando as coisas dizem respeito àquilo que nos trazem bem-estar, né? E aí sobre todos os aspectos. Eu gosto de pensar que nós cuidamos de nós quando gostamos de nós. E fico pensativo quando nós não cuidamos de nós, quando nós não fazemos aquilo que nos trará coisas boas, se nós estamos não gostando de nós. Entende? Porque, olha só o que você disse, você é uma pessoa determinada, isso é fácil de notar, né? A grande pergunta é, por que somente agora você usou isso a seu favor? Então, houve uma mudança, houve uma mexida interessante, né? E, no meu entendimento, na minha forma de ver, na direção de você cuidar de quem gosta, portanto, de você. Né? Isso é fantástico, porque isso pode trazer transformações em muitos aspectos da vida, e não somente na questão da saúde física. É muito interessante isso. Né? Então, que isso seja algo para todos nós refletirmos. Sim. Aliás, a Ellen Pradelli, que é quem está cuidando de mim e a sua clínica, a Ellen, ela me pegou na pergunta que ela fez. A primeira pergunta que ela me fez, que ela me deu um tapa na cara, que foi o seguinte: tá bom, você quer chegar aos 70 anos como? Rastejando? Você quer ter netos? Quero. Como é que você quer cuidar dos seus netos se aos 45 você está assim? Né? Eu fiz 46 no meio desse processo. Aí eu falei, opa, já serviu. E tem uma frase, um termo utilizado pelo prefeito de Lençóis, o Prado, que eu gosto muito, Edgar. Ele fala assim, o melhor resultado não vem da zona de conforto, vem da zona de esforço. Poxa, que beleza isso. É muito legal. Que beleza. Tudo para dar certo. É muito legal. É aquela vida que é uma subida, né, Edgar? A vida é uma subida. Houve uma falha, eu não ouvi uma parte do que você disse. Não, eu disse, tem tudo para dar certo. Quem pensa não na zona de conforto, mas na zona de esforço, né? Puxa, sem dúvida, porque quando você define que tudo depende do esforço, tudo não, né? Não vamos ser extremistas, né?
O meu esforço pode transformar muita coisa, eu acho que isso é um pouco mais equilibrado. O meu esforço pode transformar muita coisa, dentro do parâmetro de que a vida é uma subida. Então, eu preciso fazer aquilo que me cabe. E olha, você sabe, Pitoli e Eden e todos aí da bancada, eu fico pensando como a gente gostaria de se autoadmirar. Como a autoadmiração, que não tem a ver com orgulho vão, nem tem a ver com vaidade vã, nem tem a ver com nada ruim, mas a autoadmiração, que é aquela energia boa, aquela forma de você se olhar, como você agora está se enxergando, você está sentindo por você uma admiração extremamente sadia. Eu consegui. Isso é admirável. E essa autoadmiração, ela, muito geralmente, ela não dura alguns minutos. Ela dura, às vezes, muitos anos. Porque a mais difícil conquista ocorre a respeito de nós mesmos. Gente, conquistar Marte é fácil. Fácil. Colonizar Marte é facílimo. Né? Coloniza a si mesmo. Domina a si mesmo. Vence as próprias emoções. Se torne um homem de bem. Né? Se torne uma pessoa que você se auto-admire. Aí nós estamos falando de algo difícil. Mas, Edgar, eu acho que passa por um ponto também que é bastante interessante. Por exemplo, eu sou administrador aqui da rádio, eu sou uma empresa, gravo para vários clientes e tal. Administrar isso não é algo, claro, demanda atenção, responsabilidade, planejar todos esses passos e tal, mas planejar para o externo, para o outro, para o negócio, para a empresa, né, isso beleza. Agora, você planejar para você mesmo é que talvez exija uma concentração maior e uma dedicação maior. Por exemplo, quero colocar um ponto, que foi o que a Ellen Pradelli me pegou, que foi o seguinte: espera um pouquinho, eu trabalho tanto, e o meu maior objetivo é dar o melhor que eu posso para os meus filhos, dentro daquilo que eu posso, e mostrando o resultado do meu esforço. E se acabar daqui a 2 anos porque minha saúde não aguentou? Valeu do quê? Eu tenho que ter um planejamento para vê-los formados, com a família formada. Eu tenho que ter um planejamento que me leve daqui a 20 anos, e não daqui a 2. E o planejamento que me leva daqui a 20 anos me coloca com 66 anos. E com 66 anos, provavelmente, os meus joelhos já não aguentariam mais. Meus pés estariam cheios de dor. Era isso? Planejar 20 anos é olhar para frente. Sim. É brilhante esse tipo de situação. Até porque eu gosto muito da orientação que diz o seguinte: a pergunta é, quando é que eu tenho que mudar? E a resposta, antes que eu precise mudar. É maravilhoso. Porque com o joelho doendo, você precisará mudar. Precisará, porque a dor vai te impor praticamente uma condição e tornará muito mais difícil o esforço, porque o esforço vai ser outro. Então, nós, dentro do planejamento de vida, e aí isso vale para a empresa, vale para qualquer coisa, eu entendo, eu tenho que olhar lá para frente antes que eu precise. Porque aí o planejamento é sadio, aí eu estou na posse integral das minhas forças, e aí tem outra coisa que aumenta a autoadmiração que a gente tem que ter pela gente mesmo. Porque você vai perceber que você fez não porque você precisava fazer, mas porque você elevadamente quis fazer. Porque você tinha um plano, você empregou bem as suas energias, os seus recursos, e você o cumpriu. O nível de autodisciplina que precisa para isso faz com que a gente se veja em outro patamar. Veja, e eu não estou falando isso para que a gente se sobreponha a ninguém, para que a gente se ache melhor que ninguém, não. Mas para que a gente faça a mais maravilhosa das competições, que é a competição com a gente mesmo. Agora, Edgar, diante desse resultado que eu já consegui nesse processo, é bastante interessante também para uma pessoa que tem o perfil que eu tenho eu gosto de desafios, eu gosto dessa situação de buscar resultados, eu gosto de saber como é que está a audiência do YouTube, quantas inscrições hoje, eu gosto de acompanhar isso e colocar números sempre mais desafiadores pela minha frente. Provavelmente o fato de ter estabelecido um pacto com alguém, no caso a Ellen, nesse caso, né, que é a clínica que está
tratando de mim, e eu estou falando dela aqui porque, além de ser cliente da rádio, virou uma pessoa que está, uma estrutura, uma pessoa através de uma estrutura que está dando condição de eu fazer o que eu estou fazendo. Mas talvez o pacto que nós firmamos, a clínica, ela e eu, né, do ponto de vista assim, cara, é o seguinte, seu objetivo é esse. Ah, Edgar, muda tudo. Porque quando você não tem um compromisso com você mesmo, você não pactua consigo mesmo, provavelmente não vai dar resultado. Por exemplo, amanhã é sexta. Pô, mas só uma pizza, vai? Só uma pizza? Sim. Quebrou. Ah, não, mas pô, sexta, um refrigerantezinho, já era. Agora, a partir do momento em que eu tenho um pacto, falo assim, cara, como é que eu vou entregar 1,5 kg na próxima semana para Ellen se eu comer uma pizza agora? Putz, não vou comer. Fala, além disso, Pitoli, a função do outro na nossa vida. O Edgar acabou de dizer com relação ao próprio esforço. Às vezes, eu tenho no outro, Pitoli tem no outro uma pessoa que está o ajudando. Às vezes, eu tenho no outro paradigma. E quando eu coloco o outro como paradigma, eu acabo... Me corrija se eu estiver errado, Edgar. Eu acabo fazendo com que eu sofra cada vez mais. Olha, meu esforço, eu fiz tanto e o meu vizinho consegue comer uma pizza e não engordar. Só para trazer o exemplo do Pitoli. Então, o outro servir como, dependendo do parâmetro, ele vai servir para nosso incentivo ou não, né, Edgar? Perfeito, Éden. Exatamente isso. O outro... Eu acho que ele tem que ser sempre o apoiador, né? Tem que ser sempre o incentivador. Mas o parâmetro, o grande parâmetro, eu acho que temos que ser nós mesmos. Eu fico muito preocupado quando a gente coloca o nosso parâmetro, a nossa referência fora da gente. Por isso que eu coloco. O outro há de ser um incentivo, porque diz, puxa, o Pitoli conseguiu. Será que eu também não consigo? Né? A minha referência, o meu pai, o meu herói, não sei, a minha esposa, eles conseguiram. Por que eu não posso conseguir? Então, sim, como exemplo, eu acho fantástico. Mas a referência sou eu. Porque é possível que o Pitoli consiga isso por conta de um conjunto de características que eu não tenha, biológicas, inclusive. Talvez eu emagreça só meio quilo por mês, dentro de um esforço monumental, por causa de uma série de outras condições hormonais, etc. Então, isso não, a diferença no caminhar não pode nos desincentivar. Nós precisamos ter como referência nós mesmos e o outro sempre como um incentivo, sempre. O outro pode, eu também posso, porque nesse aspecto nós somos todos iguais. Edgar, mudando só um pouquinho a prosa, porque tem uma pergunta no YouTube para você, do Valtinho de Nato, querido irmão Valtinho, falando, grande Edgar, fiz uma pergunta no começo da quarentena e citei uma frase do Pondé que o ser humano não iria mudar depois da pandemia. O que você pensa agora? Melhoramos? Valtinho diz, penso que pioramos. E eu me lembro daquele psicólogo que aqui também falou, que diz que nós ligamos a chavinha pandemia e provavelmente a desligaríamos. O que você pensa? Eu penso que a generalização aqui não cabe. Muitos aproveitarão para darem um salto de qualidade na sua vida, né? Olharão mais para o que é realmente importante e de valor, e desprezarão aquilo que precisa ser desprezível ou desprezado, né, de menos valor. E muitos continuaremos adormecidos, continuaremos dançando conforme a música, sem olhar para os valores e para aquilo que de fato precisa ser importante para a vida de cada um, que é fundamentalmente o bem-estar verdadeiro de todos nós, das nossas pessoas queridas, daquilo que traz sentido verdadeiro e que diminui o vazio que tantas vezes a gente sente. Então eu acho que não é linear, não é generalizado assim, mas muitos aproveitarão, como muitos não aproveitarão. Eu gosto de lembrar, quem é que foi que disse, eu não vou me lembrar quem disse, mas é o seguinte, Lúcia Helena, do Nova Acrópole, em umas palestras de filosofia que ela diz o seguinte, só há o nascimento quando alguém está grávido. Então, se tivermos muitas pessoas grávidas de uma transformação positiva um pouquinho antes da pandemia, a pandemia faz com que o nascimento ocorra.
Mas sem essa gravidez, né, sem esse processo de elaboração que já devia estar vindo acontecendo, a pandemia não irá gerar nada de novo. Edgar Miguel, mais uma vez, Edgar, muito obrigado, até a próxima quinta, querido. Olha, uma alegria estar com vocês, a gente poder estar conversando. Obrigado por essas provocações que me fazem muito bem para pensar e reforçar tanta coisa boa. Eu só queria deixar uma coisa para todo mundo, né? Todo mundo consegue fazer coisas que provoquem a deliciosa autoadmiração, e isso está nas nossas mãos. Muita luz para todos. Obrigado, Edgar, e ao Éden, obrigado pelo tema, pela frase pensada através do processo pelo qual estou passando. Obrigado, Éden.